Boa noite, meu nome é Daiane, estou na disciplina de didática e eu vim apresentar um pouco sobre o que eu aprendi durante o semestre. Teve umas perguntas que era para explicar o que eu compreendo por didática. Aí eu fiz uns resumos no caderno para poder passar a explicar melhor. Aí eu coloquei aqui, que para mim, didática é a parte da educação que estuda e organiza como ensinar melhor, Ela ajuda o professor a escolher métodos, estratégias, recursos e formas de avaliação para que os alunos realmente aprendam, É como o caminho que liga o conteúdo ao aluno, garantindo, que o ensino ele faça mais sentido, Os principais processos de avaliação de aprendizagem é a avaliação diagnóstica, que é feita no início para saber o que o aluno já sabe, Para ter uma noção do que o aluno já entende, já tem ensinamento, já sabe, Avaliação formativa, que é feita durante o processo, acompanha o desenvolvimento, o crescimento e permite ajustes, E a avaliação somativa, que é feita no final. Geralmente é feito com provas, trabalhos, para verificar o que foi aprendido, Ou verificar o que o aluno aprendeu, se o que foi ensinado, o que ele conseguiu absorver. Eles são usados para orientar o professor a adaptar as aulas, identificar dificuldades que o aluno tenha e melhorar o processo de ensino. O que são estratégias didáticas? As vantagens e as desvantagens das estratégias didáticas. Estratégias didáticas, elas são formas organizadas de conduzir a aprendizagem, como debater, aulas expositivas, projetos, jogos e estudos de caso. As vantagens, elas tornam a aula mais dinâmica, ela ajuda a envolver mais o aluno se dedica mais, envolve mais o aluno dentro, da estratégia, facilita a compreensão e a participação. E a desvantagem, algumas exigem mais tempo de preparo. O professor tem que se preparar mais, não é aquela coisa simples, que o professor chega e passa. O professor tem que se preparar mais, criar mais, ter mais criatividade para passar. Dependem do contexto da turma também. Pode não funcionar se os alunos não estiverem motivados ou se faltar recurso. O que acontece muito dos casos é que não tem recurso nas escolas, Aqui. Qual que é a diferença entre concepções pedagógicas liberais e progressistas? A liberal, o foco é no professor como centro, como o orientador. E nesse caso o aluno, ele é o receptor. Onde eu parei? O professor é o centro do processo da aula, A aula é mais expositiva, com conteúdo já pronto, que são os livros, o conteúdo pronto, que tem livros que tem o conteúdo e tem as perguntas lá no livro já, então é aquilo lá. Disciplina rígida, a avaliação é tradicional. Consequências, os alunos vistos como receptores,
e pouca participação ativa, os alunos não participam muito. Já a concepção pedagógica progressista, ela foca mais no aluno como sujeito, como que fala? Protagonista, né? Foca no aluno como sujeito social, valoriza o diálogo, projetos e construção coletiva. Tem compromisso social com a realidade do aluno. Também as consequências, os alunos participam, podem opinar, relacionam a escola com a vida real e desenvolve o senso crítico. A pergunta fala sobre a metodologia ativa, né? Elas são formas de ensinar em que o aluno participa ativamente da aprendizagem. Porque a metodologia ativa, o aluno participa ativamente, deixando de ser apenas o ouvinte, o receptor. Né? Exemplo, a sala de aula é invertida, a aprendizagem por projetos, estudos de caso, aprendizagem baseada em problemas. Essas estratégias funcionam bem hoje porque elas estimulam a autonomia, o pensamento crítico do aluno, né? E preparam os estudantes para resolver problemas reais. E isso é muito interessante também. Aqui fala também sobre o Paulo Freire, né? Quem foi o Paulo Freire e como funcionava a metodologia dele. Sem mais delongas, né? O Paulo Freire, ele foi um dos maiores educadores do Brasil e do mundo. Ele foi um grande influenciador, ele é um grande influenciador até hoje, né? Com base nas suas estratégias, na sua forma de educação, né? Ele criou uma metodologia que é baseada no diálogo, no vínculo com a realidade do aluno, né? Ele não é, ele tem a metodologia que o professor, ele deve ver a realidade do aluno, não somente passar o conteúdo. Às vezes o aluno tem uma dificuldade ali, mas o professor não vê isso, né? Só faz o papel de passar o conteúdo e chegar no final e passar a prova. Então, aí o Paulo Freire já era diferente, né? A metodologia dele. E na ideia de que a educação é um ato de libertação e consciência crítica. A sua metodologia usava temas geradores, alfabetização ligada ao cotidiano e participação ativa do aluno. Para Freire, educar é ajudar o aluno a ler a palavra e ler o mundo. Aí no 7, fala, né, a importância da didática na prática docente hoje, né, nos dias atuais de hoje. Hoje, né, com diversas escolas e alunos com diferentes ritmos, né? Porque tem alunos que têm diferentes ritmos. Hoje a gente tem diferentes ritmos, tem aluno que trabalha, né? Então, isso são os diferentes ritmos, o aluno que trabalha desde cedo, né? Que tem outros afazeres. A didática, ela é essencial porque ela ajuda o professor a planejar melhor, escolher a metodologia certa para cada turma e avaliar de forma justa. O que a gente vê muito hoje, assim, é professor que às vezes não entende que o aluno trabalha o dia todo e às vezes passa uma atividade de muito curto prazo, né? Eu falo um exemplo na faculdade mesmo, a gente às vezes trabalha o dia todo
e tem atividade que às vezes é para entregar de um dia para o outro. Então, isso não é trabalhar com o ritmo do aluno, não é você olhar para o aluno, não é. Infelizmente, a gente passa por isso. E não é uma forma justa de avaliar, porque tem muitos alunos que muitos conseguem entregar, mas muitos não conseguem, porque a correria, às vezes, ali da rotina é muito grande e a gente não consegue dar conta, né? E tornar o ensino mais inclusivo. Aí, no 8 fala sobre, vai finalizar, né, falando sobre a conclusão, que é se eu pretendo seguir a carreira docente. Eu no começo, eu não queria, eu sempre quis formar mais na área do bacharel mesmo. Porém, hoje, nos dias atuais, assim, eu vejo que a carreira da docência, para mim, não é mais uma opção que eu não faria, porque eu faria sim, né? Eu até coloquei aqui que se eu seguisse a carreira, eu ficaria muito feliz e realizada também, porque assim, antes eu tinha uma cabeça mais fechada para a área da docência, né? Eu não me via sendo professora, não me via. Então, mas hoje eu já penso diferente, né? Eu já consigo olhar mais por esse lado, né? Vamos dizer assim. E eu ficaria muito feliz. Eu seguiria com certeza uma metodologia mais pedagógica de inclusão dos alunos, né? Uma metodologia bem Paulo Freire, porque assim, hoje como aluna, eu olho mais pro lado do aluno, né? Muitos professores hoje não veem esse lado do aluno. E hoje como aluna, eu sei que eu seria assim, né? Eu entenderia mais o lado, o ritmo do aluno. Buscaria entender, buscaria incluir. E é isso.